para começar o arredor da minha casa. Eu começo assim, com alegria, trazendo alegria para a nossa casa. As flores representam alegria, paz, união, tudo que é de bom. O terreiro na frente da morada, por onde entram as visitas. É o aceno na cabeça convocando, é o achego dizendo permita. Ô de casa, aguarda o jardim, exibindo variedades de bonitas flores. Ao redor da minha casa eu gosto de colocar muitas plantas. Desde pequena, de criança, que eu via pai e mãe plantar. Todo canto que eles moravam, tinha que fazer uma horta para alimentação, para enfeito, de tudo a gente plantava. Ao redor da minha casa, o que eu puder fazer, eu faço. Rosa branca, rosa preta e amarela, rosa azul, rosa de todas as cores. Todas as flores, essas flores vão murchar, leve o mal dessa fraca criatura. Eu sou Luzia Matias, moro aqui em Almeida, sou rezadeira, batalho bem pela minha vida, pelo meu pessoal. Aqui não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem aleijado, não tem nada. Para mim é tudo um jeito só. Eu só quero saber se a saúde chega para quem está doente. Essa paciente chegou com dor de cabeça, com dor na coluna, veio para eu rezar ela. Sabugueira, hortelã, erva cidreira, colônia, capim santo, malva rosa, boldo, saião, babosa e o poderoso agrião. É a medicina in natura, quem sabe acha o que procura, quem ignora acha que é mato, quem é iniciado vê é um achado. Erva doce, mamoeiro, malva rosa, hortelã grande. Bom, dá pra dor de ouvido, dor de dente, mal-estar na barriga. Para qualquer dor serve o ligeirinho, né? Para dar massagem. Deu a massagem na dor, vai embora. Desde quando eu era menina, que minha avó sempre cuidava de planta medicinal, e eu fiquei aprendendo, e ela faleceu e eu fiquei sempre cuidando de planta medicinal. Antes de eu casar, era a minha mãe que cuidava das plantas e eu ajudava ela também a cuidar das plantas. Só que nesse tempo as plantinhas eram bem pouquinhas, a gente tinha só maiva rosa, alecrim, capim santo, a gente tinha só essas plantas. Eu conhecia pela minha mãe algumas, mas com o passar do tempo a gente foi esquecendo. Aí depois resgatou com algumas organizações que começou a catequese familiar através da SPTA, e a gente começou a conhecer melhor e a ver o valor das plantas. Esse trabalho começou em 1995, e a partir daí a gente viu que não era só a palavra, a gente tinha que entrar na ação. Só a oração, sem a ação, não dava. Quando a gente partiu para a ação, esse grupo foi diminuindo, essas comunidades, mas algumas foram resistindo. Porque em todos os lugares tem que ter uma pessoa para dar início a qualquer trabalho. O trabalho da multimistura, eu e Maria Isabel, a gente ia para Solânia, fazer lá junto com a catequese e a pastoral da criança. E aí a gente ia para lá, então a gente viu que era melhor fazer na comunidade. Então, hoje a gente já se organiza na comunidade, porque aí a gente envolve as mães, os pais, os jovens, enfim, né? Envolve toda a comunidade no dia do mutirão da multimistura. A multimistura é uma massa que a gente faz aqui em Pedra Grande e ela tem muitos ingredientes. Por exemplo, o farelo, o milho, o amendoim, o gergelim, o girassol e semente de jerimum. A multimistura serve para a criança desnutrida e serve também como fortificante, né? Até para os adultos. Ela evita até trombose também. E essa resistência levou a gente a trabalhar fé e vida, focalizando a saúde, buscando o conhecimento das plantas medicinais. E com essa experiência das plantas medicinais, a gente começou primeiro resgatando a experiência dos mais velhos.
E com a experiência dos mais velhos, a gente foi chamando outras mães mais jovens. E a gente foi partindo essa experiência de estudar primeiro as plantas e depois a gente procurar ver onde elas estavam, né, porque muitas delas estavam desaparecidas. E aí foi onde surgiu um diagnóstico sobre as plantas medicinais, onde eu já tinha um canteirinho pequenininho só para reservar aquele pé de romã, deu umas 3 plantinhas só. No início eu só conhecia o quê? Um pé de capim-santo, erva cidreira, então erva doce. Só eram as 3 plantinhas que eu conhecia. E nem sabia como fazer um chá. A gente começou a trabalhar com a experiência de resgate das plantas e, a partir daí, nós fomos para os intercâmbios. A gente foi visitar a Olinda, o Centro de Medicina Popular, fomos visitar Brejo da Madre de Deus, também um trabalho com a fitoterapia, e aí fomos visitando outras comunidades. E aí nós fomos resgatando plantas que já não existiam mais aqui no nosso meio. Do lado do mar. Esse aqui é roxinho. Cada vez que eu vou andando e vou vendo nos outros lugares outras plantas diferentes, eu também estou trazendo para acrescentar mais as plantas, né? Aumentei até a faxina, que a faxina era desse tamanho ali. Desse pé de pau para lá. Aí depois eu comecei aumentando e ficou desse tamanho a faxina para caber mais planta, que eu fui trazendo nas visitas que eu ia. E para garantir a existência dessas plantas, a gente foi incentivando organizar ao redor da casa. E aí viram que a minha faxininha era bem pequenininha de vara. E então aí apoiaram para que eu crescesse mais a faxina, né, e plantasse mais plantas. Onde hoje eu tenho uma faixa de umas 30 ou mais plantas de planta medicinal, né? E a partir daí as famílias foram gostando e foram dando o nome a essa experiência de farmácia viva. Porque esse tempo todinho, que morreu só foi um pé de vida. E aí a gente tem os conhecimentos, participou dos cursos, aprendendo a fazer os remédios. E só precisamos de hospital ou de farmácia se for um caso grave. Mas as doencinhas, outras doencinhas que dá pra gente curar em casa, graças a Deus a gente tem o conhecimento. Porque a gente temos a farmácia viva para dor de barriga, para febre, para gripe, várias coisas a gente já tem as plantas medicinais, então melhorou muito. Tem várias plantas de remédio na minha faxina, porque tem essa pilacilina, que essa aqui também é muito medicinais, que serve para inflamação, serve para infecção na urina. Muita gente já tomou chá e está se vindo. A gente faz o chá abafado, pega umas folhinhas dela e faz o chazinho abafado. É muito bom para infecção na urina. E também tem a mava rosa, que é muito boa, essa daqui também, a mava rosa, é muito boa para tosse. Aí os meninos quando estão com tosse, aí eu já faço o lambedor e já fico bom. Não só para mim, como a minha família, meus vizinhos, todo mundo quando precisa de um... Chega aqui, Irene, faz um lambedor para mim que eu tô tossindo, tu é doente. Eu faço o lambedor e fica bom. E com isso eu fico bem satisfeita, né? Então a gente já sabe o que é que tem e passa, né? E dá para fazer o chá e também dá uma mudinha para que ela leve a plantar em casa. Porque em vez de a gente comprar o remédio, a gente já tem em casa, né? Quando eu saio e os meninos ficam só aí, eu não fico muito preocupada, porque eu sei se eles tiverem alguma dor de barriga, eles vão aqui na faxina e pegar o remédio certo. Isso aqui é uma maravilha. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é levantar e vir aqui conversar com minhas plantas. Isso aqui é muito lindo. Eu converso com as plantas, elas ficam animadas. Abraço a todas elas, no fim eu dou a risada. Quando vou fazer um chá, elas não me cobram nada. Na farmácia é muito cara, às vezes não serve nada. Quando era na época da seca, essas plantas daqui, elas morriam muitas plantas. Aí eu inventei essa latada que no tempo da seca, que é muito quente, aqui é quente demais no tempo da seca. Aí eu inventei essa latada para proteger as plantas que ficam aqui. E mesmo essas plantas que estão fora aí, quando é na época da seca, eu coloco tudo aqui.
para ficar debaixo da latada, para não morrer. E graças a Deus não morreu. Esse ano passado não morreu nem um pé de planta aqui debaixo dessa latada. Quando chega de setembro para outubro, as águas dos barreiros já vão secando. Aí eu pego água de longe, fica distante daqui, onde eu vou buscar água. Aí eu ajunto com as aguinhas do uso da casa, sabe? Eu ajunto para juntar, para aumentar mais a água. Eu ajunto toda a aguinha de banho, do menino, da louça. A mãe ensina que a água é nosso bem secular. Sabendo usar não vai faltar. Aquela que restou das panelas, a outra do banho lá na cancela, o uso da lavagem das roupas, e darum tarará. É o uso da água servida, a água do banho, dos meninos, a água da roupa. Do mesmo jeito que o banheiro que a gente fez dentro de casa, com a água em direção à faxina, para que essa água possa ser aproveitada também. Só que eu não boto em todas as plantas, porque se eu for aguar um pé de maiva rosa com água de sabão, eu mato a planta. E outra que é de fazer o chá, eu não vou jogar uma água suja de sabão, né? Não vou. Eu tenho que colocar a aguinha limpa. Esse balcão aqui é outra ideia também minha. Eu inventei esse balcão porque eu, quando aguava aqui nas plantas, só aguava daqui. Aí era mais água que eu gastava, né? Aí eu inventei esse balcão porque quando eu aguo aqui, essas que ficam aqui embaixo já ficam aguadas também. Por isso que eu inventei esse balcão. E foi uma ideia boa que eu fiz. A posição agora da mãe, visando então o coletivo, criando reuniões para os leigos ser o motivo. Vizinhas conhecidas comadres, de perto da mesma comunidade, de longe tu ouviu dizer, convida as brasileiras, levantando as bandeiras, muito para aprender. Por isso que as mulheres, né, estão à frente dessa luta, porque, graças a Deus, né, a gente encontrou mulheres corajosas e estamos aí na luta, no dia a dia. Isso aí é uma parte que a gente está numa união. A gente partilhar o trabalho da gente, né, com outras comunidades. A gente, todo mês a gente se encontra, se reúne, né, para avaliar o nosso trabalho, ver o que é que a gente pode melhorar, ver o que é que está dando certo para a gente continuar fazendo. Então a gente se encontra sempre para avaliar, para planejar, certo? Para se organizar mesmo. E participar mesmo. Eu sei que a gente tem as dificuldades, mas se a gente for olhar, não vou fazer isso porque tenho que deixar o filho, o marido, das coisas, você não vai fazer nunca. Através da associação, da nossa organização, da união, que a gente tem que ter a união, a vontade de trabalhar junto. Que eu acredito que se a gente se der as mãos, com vontade mesmo, a gente vai conseguir muito mais. Esse trabalho foi uma coisa muito boa que a gente viu que era muito importante e que trouxe muitas mudanças na vida da família. Uma delas é a liberdade da mulher. A gente sentia na família a mulher muito reprimida, né? Não tinha liberdade para sair, nem para as reuniões na própria comunidade. Mas aí a gente tem nossas plantas onde, na hora que no início foi difícil, né? Foi difícil meu esposo querer aceitar de só viver fora, mas depois, quando ele foi vendo que a gente já estava com a nossa faxina das plantas medicinais, que não estava mais comprando remédio, depois que ele viu que a gente tinha a nossa água pertinho de casa, depois que ele viu também que a gente temos nosso fundo rotativo da catequese, que é o fundo rotativo de tela, e hoje eu tenho a faxina também onde crio as galinhas, então foi melhorando muito a nossa vida. Como mulher eu estou me sentindo muito feliz, porque graças a Deus hoje eu já tenho um conjunto assim, né? Por exemplo, a cisterna, as plantas, as galinhas, então estou muito feliz, né, com essa luta porque valeu a pena. Hoje em dia a gente tem mulheres que são presidentes da associação e elas desempenham um papel mesmo lá na comunidade.
e estão ajudando a melhorar a vida, né, da comunidade, do município. Então essa presença da mulher está realmente crescendo. E com a ajuda da diretoria, do sindicato também, com o envolvimento de todo mundo, a gente começou a trabalhar com as mulheres. Eu fui convidada, né, pelo pessoal do sindicato para participar da comissão de mulheres. Então eu fiquei sempre participando e foi muito bom porque eu fui aprendendo. No primeiro dia eu já gostei, porque eu fui adquirindo novas experiências. Aqui se perdia muita fruta, muita coisa assim, animais, a gente não sabia cuidar direito. E com isso a gente foi adquirindo muita experiência. E a partir dessa experiência, que aqui em Solânia foram se construindo, né? A gente foi buscando passar essa experiência através das cartilhas, através dos boletins informativos, e aí foi surgindo interesse de outras comunidades vir visitar. A gente viu que deu um ano maior, principalmente quando a gente foi para Solânia, né, que a gente conheceu a catequese familiar lá, e a gente ficou assim, de boca aberta, porque era difícil. A gente, no município de Lagoa Seca, como a gente diz, é seca, não sei porquê, porque temos água suficiente, né? E a gente viu assim, lá em Solânia, aqueles quintais, numa época de seca terrível, né? Tava lá super verde, né? E foi assim que essa experiência foi ganhando fama, né? E através da SPTA, que levou a nossa experiência ao polo sindical, e o polo sindical, que trabalha mais com os homens, né? Mais a presença masculina no trabalho do sindicato, aproveitou essa experiência da catequese familiar para apresentar a importância do trabalho da mulher. Essa experiência foi muito valorizada pelo polo sindical, que a partir da nossa participação nos encontros, né, do polo, foi criada uma comissão que hoje chama Comissão Saúde e Alimentação. Então, quando a gente começou a participar da comissão do polo, foi que foi abrindo assim os horizontes para a gente melhorar o nosso trabalho. Agora está sendo mais fácil a criação, né? Porque antes era difícil. No tempo da lavoura, assim, no inverno, a gente não podia criar porque tinha que plantar. O que fez a gente descobrir a tela, né? Que essa tela foi uma coisa muito boa para a gente. A gente conseguiu fazer esse chiqueiro por meio desses fundos rotativos, né? Um ajudando o outro, né? A comunidade fazendo e aparecendo dinheiro, aparecendo mais arame, vamos fazer mais tela e assim por diante. Aqui nós temos muitos chiqueiros de telas. A gente conserva mais elas presas por causa das plantas. A galinha cisca tudo. E a cerca de tela foi a melhor coisa que a gente já fez. Todo mundo quase tem seu chiqueiro, cria sua galinha para benefício da sua própria casa, da sua própria família. A hora que a gente quer comer uma galinha, só é pegar no chiqueiro, tá limpa, né? Eu crio mais do que vendo, eu como mais em casa do que vendo, né? Pensa uma galinha gostosa? Não é a sua invenção. Não, tá bem. As galinhas sadias, criadas aqui no casa mesmo. O milho daqui mesmo que é plantada, coisa sem veneno de nada. Quer dizer, que é uma coisa sadia. Toda semana a gente vende ovo aqui e já compra alguma coisa que está faltando em casa e até mesmo para a gente mesmo. E a gente sabe que nós, enquanto agricultora, né, trabalhadora rural, a gente precisa de uma renda para não estar dependendo unicamente do marido, porque hoje ele tem trabalho, amanhã pode não ter. E se a gente tem uma criação, a gente pode vender, né, e ter uma renda para comprar roupa para criança, para comprar roupa para escola, né, para comprar uma coisa para casa. Meu pai tem uma horta com plantas medicinais, aí eu levava para Campinas lá na feira e vendia, todo sábado comprava um pinto. Aí eles foram crescendo, aí eu vendi, aí comprei 2 porcas. Aí com o dinheiro do porco eu comprei o material da minha escola, e já tem outra ali. Agora eu tenho uma porca, esses pintos e aqueles patrulhados.
Esterco cama de galinha, local previamente escolhido, chamado então de monturo, casca, palha, sobras, resto de comida. É o lixo reciclado no seu estado mais puro. Tudo agora faz sentido, orgânico, costume. Sempre eu varro os arredores da casa, o lixo eu não toco fogo não. Sempre junto, eu deixo os montinhos. E ao redor da casa mesmo, que é o monturo, né? Que é o lugar mais assim que a gente joga todo o resto de alimentos. A gente casca uma verdura, uma fruta, a gente só joga no monturo. Então até que ajuda a gente tirar o adubo orgânico para estrumar adubar as outras plantas mais do arredor do sítio. É por isso que é forte e onde a gente planta, o que a gente plantar dá no monturo de casa. Tem a bananeira, tem a mangueira, tem a goiabeira ali, né? Tem isso tudo, tem o limão, tem a laranjeira. Por meio do cajueiro é que aqui tem os doces, ó, doce de caju, doce de jaca, os doces caseiros para levar para feirinha também. A gente trabalha com geleias, bolos, sucos, licores e etc, né? Que der pra... Aqui eu tenho os remédios caseiros aqui, natural, né? Aqui é a casca de cajueiro roxo, que eu começo a fazer o remédio por meio dessas cascas, né? Juá, cajueiro roxo, imbaúba, aroeira. Por meio daquelas cascas ali, o remédio vem parar por aqui, né? Aqui são as pomadas, aqui são os metiolatos. Coceira vaginal também, né? Esse sabonete é muito bom para a inflamação da pele, tudo isso. Então são remédios caseiros que eu faço aqui na própria residência, né? Tanto eu faço o remédio para a minha família, para o consumo da casa, e eu estou comercializando também. Eu tenho uma feirinha agroecológica em Campina Grande, nas quarta-feiras, que eu levo meu remédio já prontinho para lá e todo mundo está comprando. Na minha casa a gente gastava muito com remédio, né? A gente gastava em torno de 30, 40 por mês. E hoje a gente não tem mais essa despesa, a gente está usando mais medicina caseira. Aprendeu como guardar as plantas também através de alcoolatura, de tintura, fazer o sabonete de aroeira, né, que era uma coisa caríssima. E quando a gente aprendeu a fazer, viu que não é tão assim. Né? Um sabonete custava aí quase R$5 na farmácia, a gente está fazendo, e ganhando ainda um troquinho, um pouquinho, e está vendendo a R$1. Eu acho que isso é muito bom para a gente, né? Um lambedor para tosse, para gripe, para bronquite, para asma, para tudo. Eu faço um lambedor e o pessoal leva e toma, na outra quarta já chega com boas notícias, né? Dizendo, se viu aquele lambedor, a senhora, foi muito bom. Trago o maxixe, trago o quiabo, trago a acerola, o ovo da galinha. Então é bom, porque a gente traz a nossa mercadoria para aqui e também levamos daqui para nossa casa. Mercadorias que a gente chegou a conhecer aqui no Brejo, né? Eu vou dizer uma coisa, estou aprendendo a viver. Como se diz, é outra vida. Meu esposo mesmo, ele diz assim, como foi que as coisas mudam? Mudou através de evento e reunião, né? Via as pessoas falar e a gente vai botando na cabeça aqueles pouquinhos e vai entrando e vai encaixando, né? E aí está se estendendo, o povo devagarzinho, divulgando de um para outro. Que graças a Deus aprendeu isso, que Dona Belusa me ensinou. Não sabia fazer a pomada, agora eu sei. Não sabia fazer o metiolato, agora eu sei. Quer dizer, que um ajudando o outro, tudo vai para frente, né? Viva essas trabalhadoras rurais! Viva a mulher paraibana, viva a mulher brasileira, viva as mães, viva as esposas e a mãe terra que nos nutre e nos segura. Ciência bem popular, o homem reina no campo,
A esposa regendo a família nessa vigília particular. A mãe ensina que a água é nosso bem secular. Sabendo usar não vai faltar aquela que restou das panelas, a outra do banho lá na cancela, o uso da lavagem das roupas, a água que a chuva concede.